primeira sessão ordinária do segundo período legislativo da quarta sessão legislativa do biênio 2023-2024. Entramos no expediente do dia. Livro de presença. Peço aos vereadores que registrem a presença no telão. Você parou no meio da rua, no fim do CRAS, e esqueceu a vida. Minha filha, de carro, estava na rodoviária cozinhando e tem outra rua. Não foi eu, não. É os que agora você me ele perder mesmo. É que ele chega aqui e fala assim, meu filho, dá a presença e cai fora. Parecendo mesmo. Olha lá como é que ele tem. Já negou para a cassação? Foi, me falou também. Pronto, Ana. Peço à assessoria da Casa que leia a ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da 62ª sessão ordinária do segundo período legislativo do biênio 2023 a 2024, da quarta sessão legislativa, realizada em 17 de setembro do ano de 2024, no Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares, sob a presidência de Juscelando Hermínio Pereira, sendo o primeiro secretário o vereador Carlos Henrique Silva Marques. Depois de verificado o quórum e ressaltada a ausência da vereadora Thelma Silva Xavier e Silva, foi declarada aberta a sessão, sob a proteção de Deus, e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças
e ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Ainda no expediente do dia, houve a leitura de uma moção de aplausos a Daniele Eva dos Santos, cidadã do município de Piatã, em reconhecimento pela conquista da medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática para Escolas Públicas, OBMEP, por 2 anos consecutivos, sendo as edições de 2022 e 2023. Em seguida, o presidente, após consultar o plenário, passou a palavra a Daniele, que utilizou-se da tribuna e fez um breve pronunciamento, agradecendo à Casa Legislativa pela homenagem, bem como ao vereador Amarildo, autor da proposição. Logo após, foi aberto um espaço ao secretário de Administração e Finanças da Prefeitura, Isaelcio Gonçalves, o qual cumprimentou a todos os presentes. Depois, fez uma pequena explanação apresentando os dados financeiros, através de slides, dos valores que constavam em caixa, quando a atual gestão assumiu a prefeitura, citando os valores do CEFEM e dos precatórios. Enumerou cada benefício que foi feito no município na atual gestão, principalmente com o recurso do CEFEM, que foi deixado em caixa pela gestão anterior. Quanto aos valores dos precatórios, esclareceu que a parcela de 2023 foi judicializada e a de 2024 está bloqueada na Caixa Econômica Federal, e que assim que for desbloqueada, o prefeito pagará aos professores, porém criticou a APLB por divulgar informações sobre os precatórios que não procedem. Em seguida, foi franqueada a palavra aos vereadores, onde alguns fizeram seus questionamentos e foram prontamente respondidos pelo secretário, que depois finalizou agradecendo à Casa pela oportunidade, bem como a presença do público, e disse que sempre estará à disposição dos vereadores quando precisarem. No espaço destinado a requerimentos e indicações, inscrito, falou o edil Valmir, o qual utilizou-se da tribuna e saudou a todos os presentes. Depois, parabenizou a estudante Daniele pela conquista e pela demonstração de competência e fez um pedido importante para que ela entrasse na política para contribuir com mudanças futuras. Comentou um pouco a fala do secretário sobre a questão da aposentadoria e ressaltou sobre a importância da cautela para que os funcionários que queiram se aposentar não tenham prejuízos futuros com os seus salários. Com a palavra, o vereador Miron citou uma pequena passagem bíblica e saudou a todos os presentes. Depois, ressaltou que não está aqui questionando competência de secretário, porém disse perceber que alguns deles falam que a gestão recebeu determinados valores e que muitas das vezes os recursos repassados pelo governo federal não cobrem os gastos, ficando na obrigação da prefeitura completar e que essas complementações são tiradas da própria secretaria, que faz os pagamentos, e questionou sobre o pagamento do transporte escolar, onde apresentou uma planilha com o valor de 12 milhões, bem como outros dados desses valores recebidos pela empresa Araújo Empreendimentos, e disse que na próxima semana trará mais informações sobre este assunto. Com a palavra, o vereador Grayson agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e saudou a todos os presentes. Depois, repudiou um ato que aconteceu na última semana, onde foi vazado imagem sua de um grupo restrito de vereadores, em que algum colega pegou esta imagem e, mais uma vez, fizeram chacota com a saúde pública do município e disse esperar que o presidente tome as devidas providências a respeito. Disse ao secretário de administração que não fez nenhum questionamento durante sua explanação para não confrontá-lo, devido ao respeito que lhe tem. Informou que é o vereador que mais tem projetos apresentados na Câmara e que nessa legislatura apresentou 12 e que 11 foram aprovados, onde 10 deles são leis, e que o último foi aquele que obriga a Prefeitura a doar uniformes para os alunos da rede pública municipal. Revelou que pretende apresentar um outro projeto para a próxima legislatura, que é de tirar da mão do político aquilo que é de direito das pessoas e obrigação de quem está no poder público, a exemplo de um carro para socorrer as pessoas quando precisarem, pois entende que este favor não deve ser pago com voto,
porque já é um direito das pessoas. Parabenizou a jovem Daniele, que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática, e disse que pretende também apresentar um projeto chamado de Jovem Aprendiz para dar oportunidade a pessoas iguais a Daniele, onde vai autorizar os poderes públicos do município a fazerem a contratação do jovem aprendiz. Falando pela liderança do governo, Valmir disse da importância do vereador Grayson sobre os projetos apresentados, porém, infelizmente, muitos deles não são colocados em prática pelo Executivo. Disse que, ao sair pelas comunidades do distrito de Cabralha, pôde perceber uma série de benefícios que foram feitos em várias delas, inclusive com pedidos seus, e parabenizou o prefeito pelas ações feitas, onde muitas vezes ficam escondidas, citando algumas delas. Falando pela liderança da oposição, Amarildo cumprimentou a todos os presentes, depois parabenizou Daniele pelas medalhas que ganhou através das Olimpíadas de Matemática. Comentou sobre a fala do secretário de Administração, onde o mesmo mostrou em sua explanação que havia sido destinado em torno de R$300 mil para investir nas obras da estação de tratamento de esgoto do município. No entanto, quando o secretário do Meio Ambiente esteve na casa, alegou que as obras não foram concluídas por falta de recursos. Então, questionou aonde foi parar o recurso de R$300 mil, que foi dito pelo secretário de Administração em sua explanação. Questionou ainda sobre o uso do transporte escolar para outros fins, inclusive para o encontro de mulheres que houve em Cabralha há algumas semanas, para fazer política, e perguntou ao vereador Ronaldo, e então candidato a vice-prefeito, o que tinha a dizer sobre isso. Com direito à resposta, Ronaldo esclareceu ao vereador Amarildo que o veículo é particular e que o mesmo é locado para a prefeitura, já abastecido, para fazer o transporte dos alunos até às 17 horas. Após esse período, o veículo fica livre para ser utilizado como quiser. Quanto ao questionamento de sua preocupação com a população do município, ressaltou que continuará defendendo o povo, sim, da mesma forma que sempre fez. Não havendo mais oradores, passou-se à ordem do dia, que constou dos seguintes documentos: deliberação do projeto de lei número 114 de 2024, do vereador Ronaldo, que institui o calendário oficial de festas, eventos, competições, homenagens e datas comemorativas no município de Piatã, e da outras providências. Logo após, houve a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, assim como do parecer jurídico da Casa, sendo favoráveis ao projeto. Depois, o vereador Ronaldo, como autor do projeto, fez um breve comentário, defendendo sua aprovação, onde a matéria foi colocada em votação no painel e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Deliberação do projeto de lei número 115 de 2024, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Apoio à Agricultura Familiar, FUMAF, e da outras providências. Logo após, houve a leitura dos pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Contas, bem como do parecer jurídico da Casa, sendo favoráveis ao projeto. Depois foi franqueada a palavra ao líder do governo e ao vereador Ronaldo, que fizeram rápidos comentários sobre a importância do projeto. Em seguida, o mesmo foi colocado em votação no painel e aprovado por unanimidade. Deliberação do projeto de lei número 116 de 2024, que institui o Fundo Municipal de Combate à Fome no âmbito do município de Piatã e da outras providências. Logo após, houve a leitura dos pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Contas, de Educação, Saúde e Assistência Social, bem como do parecer jurídico da Casa, sendo todos favoráveis ao projeto. Depois, o líder do governo fez breves comentários sobre o projeto, sendo este acompanhado pelo vereador Ronaldo. Em seguida, o mesmo foi colocado em votação no painel e aprovado por unanimidade. Ao fim dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão. Mas antes, determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Juscelino Hermínio Pereira, pelo primeiro secretário Carlos Henrique Silva Marques,
pelo vice-presidente Ronaldo de Souza e demais vereadores: José Hélio Mesquita, Valmir Almeida Silva, Edelson Oliveira Silva, Grayson Roberto Soares Mesquita, Amarildo Santos Lima, Zaqueu Alves de Souza e Manuel Miron Matos. Algum dos vereadores que queira retificar suas falas, sinta-se à vontade. Não tendo ninguém, então coloca a ata. Sinta-se à vontade, meu vereador. Ô, senhor presidente, eu gostaria de saber a respeito da transmissão, né, da semana passada, que houve algum problema, né, e essa transmissão da semana passada não está disponível, né, no Facebook, né. Então, eu acho que aqui o pessoal que trabalha na transmissão deveria, né, ver o que pode ser feito e ver o que aconteceu, né, porque teve uma fala comprometedora do secretário aqui de Finanças e, de repente, essa transmissão não aparece para a gente, né. Todas as transmissões estão normais, né, apenas... A penúltima também? Eu peço que seja tomada todas as providências necessárias aí Sim, para o pessoal porque da transmissão. às vezes a gente precisa do material e aí quando a gente vai à procura não está mais disponível. Aqui dizendo que é problema no Facebook mesmo, que no caso está em processamento, mas que será repassado para Vossa Excelência. Deve ser alguma coisa em relação ao Facebook. Se Vossa Excelência tiver alguma dúvida, pode procurar a transmissão, as providências serão todas tomadas. Pode ter certeza disso, que aqui eu não aceito essa coisa de... Não tendo ninguém, eu coloco a ata em votação. Vereador Beto Bahia. Votou. Todos votaram. Votação encerrada. Aprovado. Pessoal que está na janela aí, pode entrar, sinta-se à vontade. A casa são de vocês. Pode sentir à vontade.
Apresentação do processo legislativo número 156/2024, projeto de lei número 117/2024 do vereador Valmir Almeida, que institui e oficializa o hino oficial do município de Piatã, Bahia, e dá outras providências. Peço a Ana que leia. Projeto de lei número 117, de 23 de setembro de 2024. Institui e oficializa o hino oficial do município de Piatã, Bahia, e dá outras providências. O prefeito municipal de Piatã, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nas disposições da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente lei, nos termos a seguir. Artigo 1. Fica instituído e oficializado por esta lei o hino oficial do município de Piatã, Bahia, como símbolo ao lado da bandeira e do brasão, representando sua cultura e história. Artigo 2. O hino municipal fica instituído em cumprimento ao artigo 15 da Lei Orgânica do Município, que estabelece como símbolos municipais a bandeira, o brasão e o hino oficial. Artigo 3. A letra e música do hino oficial do município são de autoria de Antônio Francisco de Matos, conforme consta no anexo 1, que integra esta lei. Artigo 4. Os direitos autorais sobre a letra da música do hino do município de Piatã, Bahia, pertencem ao município, em reconhecimento à cessão feita pelo autor. Artigo 5. A reprodução, execução e divulgação do hino oficial do município são livres, desde que mencionada a autoria de Antônio Francisco de Matos. Vedada a alteração da letra e da música sem autorização do autor ou de seus herdeiros. Artigo 6. O hino oficial do município será executado preferencialmente nas seguintes ocasiões. 1. Nas cerimônias oficiais do município. 2. Nas cerimônias esportivas e culturais. 3. Nas cerimônias cívicas, militares e religiosas a que se associe patriótico ao município. 4. Nas cerimônias e ocasiões festivas promovidas pelas escolas. Artigo 7. Nas cerimônias em que houver esteamento simultâneo das bandeiras, o hino oficial do município será executado após o hino nacional brasileiro. Parágrafo único. A execução do hino municipal será em forma instrumental ou vocal, conforme o protocolo de cada cerimônia. Artigo 8. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, Piatã, Bahia, 23 de setembro de 2024, assinado pelo autor do projeto, Valmir Almeida Silva. Justificativa. A presente proposição visa instituir e oficializar o hino do município de Piatã, em consonância com o disposto no artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O hino, como símbolo representativo da cultura e história de um povo, desempenha um papel fundamental na construção da identidade local e no fortalecimento do sentimento de pertencimento à comunidade. A letra e a música do hino, de autoria do senhor Antônio Francisco de Matos, traduzem com maestria o amor à terra natal, enaltecendo as belezas naturais, a história e as tradições do município de Piatã. A oficialização do hino, portanto, representa um justo reconhecimento ao talento do autor e um passo importante para a preservação da memória e do patrimônio cultural do município. Ademais, a presente proposição busca regulamentar a utilização do hino, garantindo a sua correta execução e o respeito à sua autoria. A cessão dos direitos autorais ao município visa assegurar a livre reprodução, execução e divulgação do hino sem fins lucrativos, desde que mencionado a autoria do senhor Antônio Francisco de Matos. O autor da letra nasceu na fazenda Gameleira, no distrito de Cabralha, Piatã, Bahia, filho de Severino Francisco de Matos e Ana Rita da Silva Matos, casado com Ruth Flores de Souza, com quem teve 5 filhos. Antônio de Matos, poeta e escritor, é autor de 10 livros, sendo 6 editados e 4 ainda sem editar. Os livros editados são Duelo em Piatã, Derrota em Piatã, A Grande Realidade, Bahia Rimada, Brasil de Ponta Cabeça e Vivendo Apocalipse.
Antônio de Matos, além de autor de diversos livros, também é poeta, compositor de hinos evangélicos e cívicos, entre eles De Volta da Igreja, Influência do Café no Mundo e o Hino Municipal de Piatã. Seu maior sonho é divulgar suas obras, especialmente nas escolas, onde acredita poder descobrir novos talentos. Almeja o reconhecimento pelo seu trabalho, alcançando notoriedade e prestígio. Diante do exposto, conclamamos os nobres pares a aprovarem essa proposição, que representa um marco na valorização da cultura e da história do município de Piatã. Piatã, Bahia, 23 de setembro de 2024, assinado pelo autor do projeto, Valmir Almeida Silva. Anexo 1, Hino Oficial de Piatã, Bahia. Autoria da letra, Antônio Francisco de Matos. Salve, salve Piatã, uma beleza nordestina, bem no centro da Bahia, entre serras e colinas, construídas no planalto da Chapada Diamantina, rica em minerais, clima frio dos Gerais. É a terra da neblina. Salve Piatã, sempre um povo avante. Salve, salve Piatã, orgulho de seus habitantes. Salve, salve Piatã, de garoa e clima frio, serras com muitas nascentes, córregos formando rios, orgulho de seus habitantes, de um povo varonil, sede, distritos e povoados de um povo abençoado. É o orgulho do Brasil. Salve Piatã, sempre um povo avante, salve, salve Piatã, orgulho de seus habitantes. Salve, salve Piatã, com seu clima gostoso, o seu povo em movimento, seu progresso estrondoso, distrito e povoados, união de seu povo, quem Piatã visitar, dele sempre vai lembrar. E quer voltar de novo. Salve Piatã, sempre um povo avante, salve, salve Piatã, orgulho de seus habitantes. Salve, salve Piatã, está no meu coração, terra de ouro verde, aqui no sertão. Falo do nosso café, está sempre em produção, por seu clima frio, é o melhor do Brasil, sempre em exportação. Obrigado, Ana. Audiência pública com o controlador interno da Prefeitura, Fernando de Almeida Silva, para a apresentação do relatório de avaliação do segundo quadrimestre de 2024. Sinta-se à vontade, Fernando. Eu vou estar aqui. Eu quero dizer para Vossas Excelências que eu vou liberar o tempo para Fernando, o tempo suficiente que for para que ele apresente o relatório do quadrimestre, viu? Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar a todos na presença do mesmo presidente Jussi e avisar que, mais uma vez, como de praxe tem sido, nós estamos aqui para apresentar esse relatório de avaliação do segundo quadrimestre de 2024. Então, como os edis já estão acostumados, são muitas informações técnicas, eu gosto sempre de tentar esclarecer de forma mais simples, mais clara, no caso, para que não reste nenhuma dúvida. A previsão legal para essa audiência pública está lá no artigo 9º, no parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, que diz que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o ministro ou secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional ou equivalentes nas casas legislativas estaduais e municipais, que é o nosso caso aqui. Esses relatórios, essas informações são extraídas
de 2 relatórios que são publicados bimestralmente e quadrimestralmente no Diário Oficial do Município, o Portal da Transparência, está disponível lá no ipiatã.ba.gov.br, e essa é um resumo das informações ali apresentadas referentes ao segundo quadrimestre de 2024, ou seja, até o final de agosto de 2024. Algumas informações contam dos últimos 12 meses, que vão vir então aí os últimos 12 meses de setembro de 2023 a agosto de 2024. Iniciando as informações apresentadas, nós vamos falar sobre a receita e a despesa, ou também chamada de execução orçamentária. Quanto à receita, algumas telas nós vamos apresentar aqui com as planilhas. Eu aumentei o máximo possível os números para que vocês pudessem enxergar, mas mesmo assim as informações de destaque estarão sempre destacadas assim em negrito, como vocês podem ver aí. De acordo com as informações extraídas no anexo 1 do relatório resumido de execução orçamentária, observa-se que até o final do quadrimestre, ou seja, final de agosto de 2024, foi arrecadado o valor de R$ 76.808.206,94. Este valor corresponde a 75,93% da previsão para o exercício. Então, o valor previsto para o exercício está aí nessa planilha que vocês podem ver. Deixa eu ver se consigo colocar uma setinha aqui para vocês observarem melhor. Pronto. O valor previsto para o município total era de 100 milhões até o final desse quadrimestre, certo? Até o final do ano, melhor dizendo. Era de 100 milhões, 104 mil. Foi arrecadado até o final de agosto, 76 milhões, 8.206,94 centavos, que dá uma diferença aqui de 24 milhões, 95.793,06 centavos. Esse valor total arrecadado equivale a 75,93% do total da receita prevista. Portanto, podemos concluir que o município atingiu a meta de arrecadação prevista para este quadrimestre, que seria de aproximadamente 66% da previsão orçamentária. Quer dizer que nós previmos, ao final de cada quadrimestre, arrecadar aí 33%, ao final do segundo quadrimestre, 66%, e nós atingimos o percentual de 73% arrecadado. Vale salientar ainda que desse resultado do Poder Executivo deve adotar medidas para manter o equilíbrio das finanças municipais, conforme determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. No final, nós, como sempre, damos um tempo para que os vereadores possam perguntar, e nós podemos sempre retornar à tela para alguma informação necessária, tá bom? Por isso que eu vou passando mais rapidamente assim, para que no final vocês possam se manifestar. Também no relatório resumido de execução orçamentária, nós temos a demonstração da despesa, que é o que o município tem gastado, né, nesses 2 quadrimestres de 2024. Eu vou falar apenas dos valores maiores, tá? Para não precisar citar os reais e os centavos. Então, o total da despesa prevista, né, atualizada para o exercício de 2024, é de R$ 106.166.000. O total da despesa realizada ou executada, que foi o que foi gasto até o final de agosto, é de R$ 77.979.000, que dá ainda uma diferença de R$ 28.186.000. Portanto, a despesa realizada ou executada até o final do segundo quadrimestre equivale a 73% do valor previsto para o exercício. Aqui embaixo nós temos um pequeno gráfico mostrando, né, a despesa prevista e a despesa realizada, e aqui apenas demonstrando esse valor da diferença dessa despesa realizada. Aqui, só para demonstrar mais um pouco, esclarecer o que compõe esse valor total de R$ 77.979.000 da despesa realizada. Então, o valor com encargos pessoal e encargo social, que é a folha de pagamento e encargos sociais, é de R$ 29.796.000, que equivale a 38,21% do total da despesa. O total das outras despesas correntes, que é todas as demais despesas que envolvem a manutenção da máquina pública, né, ou as despesas gerais que envolvem todo o município,
é de 42.606.000, que equivale a 54,64% do total da despesa. Investimentos, aqui um destaque para investimentos realizados, que é um total de 2.698.000, equivale a 3,46%. Amortização da dívida, que é o valor pago da dívida consolidada até o final de agosto, 2.877.000, que equivale a 3,69% do total da despesa, que é de 77.979.000. Como da outra tela, nós temos aqui também esse gráfico que demonstra o total da despesa, das outras despesas correntes, o total da despesa com pessoal, e aqui os valores menores, que são as despesas com amortização da dívida e investimentos. O resultado da execução orçamentária é exatamente a comparação da receita arrecadada com a despesa realizada. Então, qual é a diferença que nós temos desses dois valores principais que envolvem a execução orçamentária do município? Então, nós temos o total das receitas que nós já apresentamos para vocês, eu vou citar apenas o total que está na linha de baixo, que é 76.008.000, que é o total da receita, que dá o percentual de 75% da prevista, certo? Em relação ao orçamento. O total da despesa foi de 77.979.000, que dá 73% da despesa prevista. Quando nós olhamos esse quadro abaixo, nós temos exatamente esses totais e a diferença nesse total. Identifica-se nesse período que o município apresentou um déficit. O que é o déficit? O déficit é exatamente a diferença negativa da comparação da receita arrecadada com a despesa realizada. Em relação a essa execução orçamentária, nós observamos então que o município apresentou esse déficit de R$ 1.971.304,44. Olhando inicialmente, você vai pensar que o município gastou mais do que arrecadou. No entanto, esse déficit ele é devido a recursos que vinham oriundos do exercício anterior. Quando nós comparamos aqui a receita arrecadada e a despesa realizada, são receitas e despesas de janeiro a agosto. E o valor em caixa do ano anterior, ele não está aqui somado, por isso que o valor ele fica negativo. Quando nós observamos, então, no anexo 1 do relatório resumido, que foi apresentado com informações da receita e da despesa, demonstra que o total das despesas liquidadas representou um montante de R$ 77.979.511,38, enquanto que o total das receitas arrecadadas representou R$ 76.008.206,94. É importante ressaltar, por isso nós colocamos bem destacado aí, que este recurso, esse resultado, ele é consequência da utilização de recurso de superávit financeiro obtido do ano anterior. Como nós falamos, receitas que vieram do ano anterior, elas são computadas então para serem utilizadas no ano atual, por isso então o valor de R$ 1.971.000 foi utilizado a maior do que a despesa total deste exercício. Cabe, no entanto, à gestão adotar medidas de redução das despesas, objetivando garantir até o final do exercício o equilíbrio das contas públicas. O que é o equilíbrio? O total da receita, o total da despesa não pode ultrapassar o total da despesa até o final do exercício. Então, essas são informações extraídas do anexo 1, que diz respeito a receitas e despesa. Aqui nós vamos falar um pouco do anexo 3, que tem informações da receita corrente líquida. Demonstrado no anexo 3 do relatório resumido de execução orçamentária, apresenta a apuração da receita corrente líquida, RCL, a receita corrente líquida, dos últimos 12 meses. Então, nós não vamos falar agora aqui somente de janeiro a agosto, mas nos últimos 12 meses, que vem, então, de setembro de 2023 a agosto de 2024. As informações constantes deste demonstrativo da receita corrente líquida servem de base para o cálculo dos limites da despesa com o pessoal, tanto do exercício, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, da total da dívida consolidada líquida, percentuais para operações de crédito, garantias e contra-garantias, que no caso o município não tem. O valor total, então, da receita corrente líquida, correspondente ao período avaliado, os últimos 12 meses, ou seja, o total arrecadado de setembro de 23 a agosto de 24 é de R$ 109.900.000,
949.559,01, como vocês podem ver aqui no final dessa tela. Então, o total da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, 109.949.000. Vamos falar um pouco sobre o resultado nominal. Nós vamos apresentar dois resultados. O que são esses resultados? São cálculos que são feitos utilizando as informações de receitas e despesas também, para apurar como está a saúde do município, tá certo? A saúde financeira do município. O resultado nominal, nós temos aqui demonstrado, então, a dívida consolidada, que é o total da dívida do município. Eu vou citar os valores maiores aqui em negrito, que é a dívida consolidada, que no final de 2023 perfazia R$ 40.029.003, 40.001.029,03. E no final aqui, então, do segundo quadrimestre de 2024, ela perfaz R$ 37.629.114,18. Nós temos valores que são deduzidos dessa despesa e temos valores que são computados para o cálculo aqui da dívida fiscal líquida do município, que é a disponibilidade de caixa e os aferes financeiros, que no caso nós não temos. Então, por isso que os valores aqui eles somam-se, tá? Como vocês podem observar. Então, totaliza então a dívida fiscal líquida do município em R$ 48.705.129,94 no final de 2023. E no final de 2024, final de agosto de 2024, melhor dizendo, ele ficou fixado em R$ 45.621.854,51. Nessa avaliação da meta fiscal, a meta fiscal é qual é o limite que o município poderia ter aqui da dívida fiscal líquida. O resultado, a meta do resultado nominal para o final do exercício é de 14, para o final do quadrimestre, melhor dizendo, era de menos 14, entre parênteses significa que o valor é negativo, tá? Menos 14.604.000. E o resultado, então, aqui do segundo quadrimestre foi positivo em R$ 3.083.275,43. O resultado nominal, então, ele traz informações do anexo 6, também do relatório resumido de execução orçamentária, que está, conforme previsto na LDO, que foi aprovada aqui nessa casa no ano passado, em junho do ano passado, prevê o crescimento anual da dívida fiscal líquida no valor de 14 milhões. Todavia, no quadrimestre de análise, houve uma redução da dívida no valor de 3 milhões, atendendo, portanto, a meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Juntamente com o resultado nominal, é publicado também no relatório resumido de execução orçamentária o resultado primário. O resultado primário ele vai fazer justamente o cálculo da diferença entre as despesas e as receitas primárias, as receitas e as despesas primárias. Superávites primários é quando as receitas primárias são maiores do que as despesas, são direcionados para o pagamento do serviço da dívida e contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida, que nós até apresentaremos mais à frente, mais detalhadamente. Em contrapartida, os déficits, que é quando a despesa primária é maior do que a receita, indicam a parcela do aumento da dívida, resultando de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras. Aqui, então, temos uma planilha mostrando os valores do resultado primário. O total das receitas fiscais foi de R$ 75.756.387,23. O total das despesas fiscais foi de R$ 77.312.790. E a diferença, então, é negativa em R$ 1.556.402,77. Aqui, então, nós temos a avaliação da meta. Qual foi a meta estabelecida para o final do segundo quadrimestre, para o final do exercício de 2024? A meta do resultado primário foi de R$ 3.274.000. E no final do segundo quadrimestre, nós temos, então, um valor negativo de R$ 1.556.402,77. Aqui é um gráfico mostrando apenas esses valores que eu mostrei para vocês aí. O gráfico do resultado primário,
que dá aí mostrando então o valor da meta e o valor do resultado. Conforme então essas informações que foram apresentadas, que são extraídas do relatório resumido de execução orçamentária, observa-se que a entidade, no caso o município de Piatã, não atingiu a meta estabelecida na EDO, que foi de superávit primário no montante de R$ 3.274.000, visto que no período de apuração foi apurado um déficit no valor de R$ 1.556.000, devendo então o município envidar esforços, como nós vamos mencionar na conclusão deste relatório. O anexo 8 do relatório resumido de execução orçamentária vai demonstrar, então, os gastos com educação e também com logo seguida, com saúde, a aplicação na educação, na manutenção do ensino no município e também os gastos com saúde. Falando inicialmente com as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, o objetivo desse demonstrativo, publicado bimestralmente, é de verificar o cumprimento do artigo 12 da Constituição Federal, que determina a aplicação mínima de 25% por parte do município da receita resultante de impostos e transferências constitucionais na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Neste exercício, até o final de agosto, de janeiro a agosto de 2024, o percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando as despesas liquidadas, ou seja, aquilo que foi compromissado e já foi o serviço prestado ou o produto entregue, foi de 21,76%, inferior ao mínimo anual exigido pela Constituição Federal. Então, aqui nós temos uma pequena tabela que mostra apenas os índices, tá? Não mostra os valores totais. Educação com recursos próprios, o limite mínimo, aqui nós falamos de limite mínimo, que o município tem que aplicar até o final do exercício, é de 21,76%. O limite mínimo é de 25%. O município aplicou até o final de agosto 21,76%. Os gastos com Fundeb alcançaram aqui 68,98%, abaixo também do mínimo de 70%, que também o município deve aplicar, né, até o final do exercício. Temos até o final do exercício para cumprir esse cumprimento dos índices. Na despesa com saúde, que está demonstrada no mesmo anexo 8 do relatório resumido, nós temos a apuração dos gastos com saúde, dos serviços públicos de saúde, e demonstra que o município cumpriu a exigência legal, por vez que o percentual aplicado ao final do quadrimestre, final de agosto de 2024, foi de 30%, enquanto, como nós vemos aqui embaixo no quadro, o valor mínimo exigido era de 15%. Então, o município aplicou até o final de agosto o dobro do valor mínimo exigido, como é perceptível as despesas altas com saúde, tanto nos atendimentos como na manutenção, nos atendimentos nas unidades de saúde que nós temos no município, né, hospitais, PSFs, unidades básicas de saúde e outras ações. Nós vamos falar agora sobre as informações da gestão fiscal, que é um outro relatório publicado quadrimestralmente, nesse caso, no segundo quadrimestre de 2024. Primeiro nós falaremos da despesa com pessoal, que é toda a despesa do município relacionada a pessoal, a pagamento de pessoal, seja prestação de serviço ou folha de pagamento. As despesas com pessoal sempre se mostram as mais significativas, mais altas, no que se refere entre todas as despesas dos poderes executivo e legislativo. Essas despesas se mantiveram em relação à receita corrente líquida dos últimos 12 meses, abaixo do limite máximo definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, conforme demonstra o anexo 1 do relatório de gestão fiscal, cujo resumo nós apresentamos a seguir. Nesse quadro, ele está resumido porque o demonstrativo ele é bem grande. Eu peguei os valores principais deste demonstrativo. Aqui nós temos o total da despesa com pessoal. Despesa total bruta, 46.616.000. A despesa discriminada aqui entre pessoal ativo e outras despesas com pessoal. Pessoal ativo está em 41.536.000. Outras despesas com pessoal, 5.082.000. O total aqui das despesas não computadas, que são despesas de pagamento de pessoal, mas que não são computadas nesse cálculo, é de 1.779.000. Então, a nossa despesa total com pessoal,
até o final do segundo quadrimestre de 2024, aqui nós pegamos os últimos 12 meses, tá? É de R$ 44.837.250,46. O total da receita corrente líquida, que nós já apresentamos anteriormente, foi de R$ 104.924.454,01. Portanto, o total da despesa com o pessoal, o percentual, melhor dizendo, da despesa com o pessoal sobre a receita corrente líquida, faz aqui 42,73%, abaixo, então, do limite máximo. Aqui o limite máximo é 54%, que está aqui demonstrado. Então, o total que o município poderia gastar, né, dentro do limite máximo era 56%, 56 milhões, e o município gastou 44 milhões dentro desse cálculo que é feito aqui do limite máximo. As despesas, então, aqui de pessoal até o final do segundo quadrimestre de 2024 encontram-se, como falamos, no patamar de R$ 44.837.250,46, correspondendo a 42,73% da receita corrente líquida do mesmo período, inferior, portanto, ao limite máximo definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54% para o Poder Executivo. Também no relatório no relatório de gestão fiscal, é publicado a dívida consolidada líquida, que está lá disposto também no relatório resumido do segundo quadrimestre de 2024. A dívida consolidada líquida no segundo quadrimestre foi de R$ 45.621.854,51, que representa 42% da receita corrente líquida, dentro dos parâmetros legais, considerando que o limite máximo legal de 120%, o limite máximo legal é 120%, conforme resolução do Senado Federal, nos termos da Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, aqui embaixo, apenas um quadro mostrando a dívida consolidada líquida de 45 milhões, e aqui mostrando a receita consolidada, a receita corrente líquida de 106 milhões, que perfaz então aqui 42,89%. Duas informações também são apresentadas nesse demonstrativo, tá? Que é o relatório de gestão fiscal relativo ao segundo quadrimestre, que é de garantias e contra-garantia de valores, que o demonstrativo visa assegurar a transparência das garantias e contra-garantias oferecidas por entes da federação e compará-las aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O município não adota, até o momento, o uso das garantias e contra-garantias de valores. E das operações de crédito, no período, que é o primeiro e segundo quadrimestre de 2024, não foi contratada nenhuma operação de crédito pelo município. Desta forma, foram atendidas essas duas disposições aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, que constam lá no relatório de gestão fiscal. Concluído, então, resumindo e avaliando as informações apresentadas neste relatório, podemos observar que as metas e limites foram cumpridos e atendidos parcialmente, como nós vamos demonstrar abaixo, cabendo para os próximos quadrimestres a indicação de medida corretiva por parte do governo municipal para adotar medidas para aumento das receitas ou redução da despesa, a fim de garantir o equilíbrio fiscal ao final do exercício, adotar medidas para garantir o cumprimento da meta do resultado primário e acompanhar os gastos com a educação para o fiel cumprimento do mínimo de 25% exigido no artigo 212 da Lei da Constituição Federal e a aplicação de, no mínimo, 70% do Fundeb até o final do exercício. Essa é a nossa apresentação. Nós queremos agradecer, como fazemos sempre, o espaço e nos colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Está aberto aí para os vereadores que quiserem fazer algum questionamento, sinta-se à vontade. Não tendo ninguém, então peço, Fernando, as considerações finais. Como sempre fazemos, agradecemos esse espaço. Nós sempre optamos por fazê-lo na sessão legislativa, conforme determinado lá no parágrafo 4 do artigo 9º, porque ela alcança, então, aqui os representantes do povo e também é uma sessão
pública, né? Ela é uma sessão pública, aberta e também transmitida pela internet, que tem acesso a todos aí. Então, nós colocamos à disposição. Eu vou encaminhar, eu esqueci de imprimir dessa vez, tá? Foi esquecimento mesmo, como eu gosto de fazer, mas até por uma questão ecologicamente correta, eu vou encaminhar o PDF, tá, dessa apresentação para Juan, e Juan pode distribuir para os vereadores. Muito obrigado. Agradeço, Fernando, controlador interno da Prefeitura, apresentando o relatório de avaliação do segundo quadrimestre de 2024. Entramos em requerimentos e indicações. Os vereadores que queiram falar, sinta-se à vontade, só se inscrever. Então, com a palavra a vereadora Thelma Silva. Primeiramente, eu quero desejar um bom dia a todos os colegas vereadores, todos os colaboradores, funcionários desta casa, o pessoal que nos acompanha aqui na plenária, da janela, os que estão aqui dentro. E também quero cumprimentar todos, né, que estão nos acompanhando através das redes, né, de transmissão desta casa. Eu serei breve, não vou me alongar. Eu requeri, né, o uso da palavra hoje apenas para, né, prestar minha solidariedade, não é, os meus sinceros sentimentos a duas perdas que acompanhei nesta última semana. Eu gostaria, senhor presidente, nobres colegas, que esta casa emitisse uma moção de pesar, uma nota para as duas famílias, a qual eu vou citar agora. Faleceu no último sábado, né, doutor Fábio Augusto Lima Ferreira, não é, um médico que prestava serviço em nosso município. Ele trabalhou em uma outra temporada e retornou agora. Sua esposa é de Cabralha, Danila Maria, e em nome dela, né, de Danila, as meninas, as 3 filhas, não é, eu deixo aqui a minha solidariedade, os meus sentimentos, e gostaria que essa casa emitisse uma nota à senhora esposa Danila em Cabralha, não é, com os nossos cordiais sentimentos e agradecimentos pelo serviço prestado de Dr. Fábio em nosso município. Ele atendeu na Palmeirinha, Felizardo, Vereda Velha, Machado, e na sua primeira temporada em Cabralha, ele atendia no posto de saúde, né? Gostaria do apoio dos colegas. E quero também agora, né, deixar aqui, né, os meus votos, né, os meus sentimentos à família, não é, de Cleide Maria, conhecida como professora Cleide por todos nós. Professora Cleide, ela foi uma guerreira, uma mulher que teve muitas lutas na sua trajetória de vida. Uma mulher, esposa, mãe, avó, sogra, amiga e professora. Ela exerceu lindamente essa profissão, na qual eu tive, graças a Deus, o prazer de, por um tempo pequeno, não é, estar junto. Nós tivemos um pequeno trabalho juntas, e também, graças a Deus, uma amizade de família. E eu quero aqui, em nome do professor Zalmi, o patriarca da família, né, deixar aqui os nossos sentimentos, e que esta casa também imita, não é, para a família, os filhos, né, não vou citar nomes, de professora Cleide, uma moção, viu? E é isso, nobres colegas. Do mais, eu quero continuar desejando boa sorte aos colegas na caminhada eleitoral, né? Eu tenho visto aí muitos colegas, às vezes nas minhas caminhadas, encontro um, encontro outro, e eu continuo desejando a todos uma boa caminhada, uma boa sorte, né? Que Deus abençoe. Faltam poucos dias, que nós possamos ter paciência e entender, né, os possíveis resultados, que está no comando, primeiramente de Deus, depois na mão do povo.
Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria só de confirmar com os colegas sobre os 2 pedidos da moção de pesar e logo em seguida encerro a minha fala. A todos um bom dia. Chegou ali Pedro, que está ali, um abraço, está aqui também Dalmar, não é? Muito obrigada, gente. O senhor confirma e em seguida eu já faço meu encerramento, né? Pronto. Quem concorda com as moções de pesar aí da vereadora Thelma, permaneça como se encontram. Aprovado. Obrigada, senhor presidente. Colegas, obrigada. Que as famílias, né, consigam viver, passar esse momento de luto e que o Senhor trabalhe na vida de todos, os filhos, não é, enlutados, as famílias enlutadas, para desenvolver uma nova vida e que sigam, né, sigam aí com o legado, não é, de seus pais, que sigam o legado de professora Cleide, de mulher guerreira, que travou muitas lutas, né, a última dela pela saúde, e de doutor Fábio de igual forma. A todos, muito obrigada, um abraço. Obrigado, nova vereadora Thelma. Com a palavra, o vereador Amarildo Lima. Senhor presidente, gostaria de pedir a permissão de Vossa Excelência para fazer uso da tribuna. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar os nobres colegas aqui, na pessoa do vereador Beto, os amigos presentes, Dalmar, ex-vereador, né, presidente desta casa, Pedro Paulo, advogado Charles, todos os amigos aqui presentes, na pessoa do meu amigo Lio, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes oficiais desta casa. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui podendo falar pelo povo de Piatã, né, exercendo o nosso papel, o nosso dever, principalmente como fiscal do povo, senhor presidente. Na última semana, senhor presidente, aproximadamente há um mês atrás, o secretário de Meio Ambiente esteve nessa casa, né, fazendo uma explanação sobre sua pasta, né, e trouxe aqui, né, uma informação onde o município não teria como fazer uma estação de tratamento de esgoto, né, no município, uma das estações, por falta de recurso. Dias depois, o secretário de Finanças do município, Israel, esteve nessa casa e trouxe aqui uma explanação, né, onde ele apresenta, senhor presidente, nobre colega Miron, uma lista de pagamento de obras feitas no município, né, e nenhuma delas se encontra, Miron Matos, uma estação de tratamento de esgoto no valor de R$310 mil. Também se encontra nessa lista de pagamento uma estação de tratamento de água no valor de R$170 mil. Eu gostaria aqui, o nobre líder do governo, de fazer esse questionamento e procurar onde são, né, onde ficam essas estações, né? Espero que Vossa Excelência possa trazer essas informações para essa casa, para a gente poder, né, prestar conta no nosso trabalho para o povo. Porque esse questionamento é feito pelas pessoas e nós, como fiscal do povo, temos que esclarecer. E o nobre líder do governo hoje, espero que tenha essa responsabilidade e possa trazer para essa casa, né, esse esclarecimento. Eu estive ali no bairro Tangará, né, tem uma área onde é jogado o esgoto do bairro Tangará, né, espero que a estação seja ali, né, e vai dar continuidade no trabalho. Mas eu não conheço nenhum município, nenhuma estação de tratamento de esgoto, nem uma estação de tratamento de água no município nesse valor. Aproximadamente aí, quase R$500 mil aí de investimento, que ninguém sabe para onde foi esse recurso. Só pode ter ido para o ralo. Ou o povo também quer saber se esse recurso não é recurso, vereador Beto, que está sendo usado para poder pagar para as pessoas, para poder tirar foto, né, e mostrar força na política.
O povo quer saber. Será que esse valor, senhor presidente, está sendo usado para isso? Gostaria de perguntar aqui ao representante dessa casa e candidato a vice-prefeito, mas ele sempre na minha fala, ele acaba saindo, então fica difícil de fazer os questionamentos. Eu gostaria de perguntar para ele, né, como se fala muito aqui em respeito com o dinheiro público, né, em respeito com as pessoas, e diante dessas situações aqui, os nobres colegas também, infelizmente, se calam diante da situação, né, como se nada estivesse acontecendo. Agora as pessoas têm que entender e reconhecer quem eles escolhem para colocar nessa casa para estar representando o vereador Miron, né? Vossa Excelência está indo agora para o seu último mandato e parabenizo pelo trabalho que Vossa Excelência fez durante, né, esses 4 mandatos, né, 16 anos, prestando um trabalho para o município. E independente de lado político, você sempre esteve aqui cobrando, né, que o dinheiro público fosse respeitado e fosse investido da melhor forma possível, né? Também temos aqui, senhor presidente, né, mais uma situação aqui de um pagamento, e eu também gostaria de saber onde se encontra a construção da escola de 8 salas da Guadalupe. Se alguém que está aqui presente puder me apresentar, eu gostaria, nobre vereador Beto Bahia, né, que tem conhecimento. Hoje a escola Guadalupe funciona aqui na antiga Horácio e numa área, né, que hoje pertence à Igreja Católica, né? Então, eu gostaria de saber, né, eu gostaria de perguntar aqui, né, a Secretaria de Educação, o prefeito municipal, né, até mesmo o candidato a vice, que está ausente aqui na minha fala, onde foi construída essa escola de 8 salas de Guadalupe, no valor de R$2.300.000. É muito dinheiro para empurrá-lo, né? Então, espero também, nobre líder do governo, professor Valmir, né, que traga para essa casa um esclarecimento a respeito dessa escola. Estou me dirigindo a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é líder do governo, né? Não tem obrigação, mas é o papel que o nobre colega assume nessa casa. Então, meus questionamentos vai ser direcionado a Vossa Excelência, não como vereador, mas como líder do governo nessa casa. Então, fica aqui mais uma vez o meu questionamento, né? Escola de 8 salas da Guadalupe, valor R$2.300.000, né, que a gente não sabe para onde foi. Tem um saque aqui também no valor de R$120.000, que se encontra lá uma obra parada aqui na antiga Cesta do Povo, e, né, sem o serviço prestado e sem a obra concluída. R$120.000. O campo do Armindão, aqui se fala de R$1 milhão, onde, na verdade, quem fez o trabalho foi todo o governo do Estado e que nenhum mérito levou até hoje, vereador Beto, né? Hoje se fala que quem fez a obra foi o município. E tem aqui R$1 milhão. Para onde foi esse recurso, eu não sei, né? Gostaria também de falar, senhor presidente, nas minhas andanças aí, durante esse período eleitoral, o que eu tenho mais ouvido das pessoas é em relação à falta de água nas comunidades do município, né? Infelizmente, é a dificuldade que as pessoas hoje se encontram, que muitas das vezes não têm um acesso de qualidade para as suas comunidades, e quando chega na comunidade falta água, né, e as pessoas sequer têm uma água de qualidade para poder beber. Por exemplo, no Riacho dos Porcos, a água que se encontra hoje no Riacho dos Porcos é de péssima qualidade. Muitas comunidades hoje sendo abastecidas hoje com caminhão-pipa, enquanto muitas das vezes o gestor pega, né, um recurso alto e faz investimento em grandes festas, né, em grandes eventos, enquanto isso o povo paga o preço pela gestão atual. Temos também aqui, senhor presidente, uma reclamação que veio hoje ali da comunidade da Ressaca, onde os alunos não estariam vindo para a escola devido à falta de transporte escolar. Mas a falta do transporte, senhor presidente, não é por, né, nenhum outro motivo, é pela falta de pagamento do transporte escolar, mais uma vez. Virou rotina no nosso município a paralisação no transporte escolar devido à falta de pagamentos. Então, hoje, a comunidade da Ressaca, os seus pais não mandam seus filhos, os pais não mandam seus filhos devido à falta do transporte na comunidade da Ressaca. Isso é vergonhoso e, para mim, o prefeito hoje se preocupa muito com a política e esqueceu que ele administra o município até dia 31 de dezembro. Né? No mais, é isso, senhor presidente. Qualquer coisa eu falarei pela liderança da oposição. Fica à vontade, vereador.
gostaria de agradecer ao nobre colega, ao líder da oposição, e também agradecer pelos elogios, mas o elogio é para todos aqui, né? Eu gostaria de ler uma mensagem vinda de uma mãe. Não sei se é essa mensagem, mas que fala: sempre preferi manter minha opinião sobre a política municipal discreta. Porém, diante de vários acontecimentos, e às vezes é impossível não expressar nossa indignação. Mais uma semana letiva começando, e nossas crianças da zona rural, incluindo minha filha, sem direito ao transporte por falta de pagamento. Mas os eventos, os gastos para a promoção do candidato não para, e nossas crianças sem poder ir à escola. Pasme, não é nem a primeira nem a segunda vez que isso acontece. Por isso venho aqui expressar a minha indignação com a situação do município. Obrigado. Obrigado, nobre colega, pela parte. Gostaria que constasse na minha fala, Brau, por favor, né, mais um registro aí de uma mãe de família, né, que precisa do serviço público e muitas das vezes, né, na semana passada ficamos aí aproximadamente quase 15 dias sem transporte escolar para a creche, onde aconteceu um acidente com ônibus, mas para movimento político aparece ônibus, aparece van, aparece Jeep, Fusca, né, mas para quando precisa, para os alunos, né, dificuldade, os pais têm que se deslocar, como por exemplo ali na região acima do Limoeiro, né, as pessoas têm que trazer seus filhos até na pista para poder pegar uma van, né, quando na verdade essa van deveria passar para pegar as crianças, né, em suas casas, dar mais conforto, né, para os seus pais que trabalham, mas a gestão hoje é vaidosa, né, e pensa muito em quem já tem, e quando na verdade deveria pensar em quem mais precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, meu vereador Amarildo Lima. Com a palavra o vereador Beto Bahia. Primeiro eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade, por quanto Deus é bom. Agradecê-lo porque, apesar de tanto descaso público, ele tem olhado pelo povo de Piatã. Quero saudar o senhor presidente, os colegas vereadores, as pessoas que nos assistem no plenário e aqueles que nos assistem também via redes sociais, internet. Senhor presidente, eu peço que registre aí nos anais da casa mais um fato lastimável do regime ditador que aconteceu no distrito de Inúbia. O ocorrido está sendo registrado na delegacia e nós vamos aguardar o cumprimento da promessa de perseguição feita pelo atual vice-prefeito, a proprietária de uma barraca de pastel, que se ela não votar no prefeito, vai cortar a sua energia e tirar a sua barraca da feira. Dizer que esse é o momento da gente dizer não à ditadura e de dizer sim à democracia. Quero lembrar também, senhor presidente, que eu respondi agora recentemente uma representação que foi feita contra a minha pessoa, onde eu tive um parecer favorável do Ministério Público e que tive também a decisão judicial de sentença de improcedência de representação de calúnia. E dizer que, igualmente, o prefeito municipal agora responde por uma ação de investigação judicial de abuso de poder econômico. E, diferente do meu caso,
ele teve indeferida a sua defesa, sendo mantida impugnada, advertindo-o que o não cumprimento está gerando multa de R$5.000 por dia e diversas outras sanções, entre elas a cassação do diploma e a inegibilidade de 8 anos, ou seja, ficar 8 anos sem poder ser candidato, igual aconteceu com o presidente Bolsonaro. Pois, de acordo com os dados extraídos das prestações de contas, junto ao Tribunal de Contas do município, houve um aumento significativo e injustificado de alguns elementos, entre eles combustíveis e serviços de terceiros, tendo o fornecedor Limptrans Construções e Serviços sendo o que teve maior aumento nas despesas, e tendo as secretarias como responsáveis, a Secretaria de Educação, que no ano passado, no período de janeiro a junho, teve um gasto de R$ 944.169. E, por incrível que pareça, nesse ano, no mesmo período, teve uma despesa de R$ 3.139.910. Também a Secretaria de Ação Social, no ano passado, teve uma despesa de R$ 162.389. E esse ano, no mesmo período, a despesa de R$ 443.811. Também a Secretaria de Obras e Serviços, no ano passado, teve, nesse período, uma despesa de R$ 198.481. E, nesse ano, teve a despesa de R$ 475.465. Somando um total do ano passado, somente na Limptrans, uma despesa de R$ 1.305.031. E nesse ano a despesa de R$ 4.059.192. Será que o prefeito vai ser mesmo candidato? Fica aí a interrogação. Eu acabei de receber aqui também, Amarildo, você falou lá da escola Guadalupe, acabei de receber aqui agora uma denúncia de um aluno dizendo que exatamente neste momento, o horário da merenda foi o horário que foi escolhido para fazer a limpeza de uma fossa lá, e está lá todo mundo agora sem conseguir tomar a merenda e sem suportar o mau cheiro que está acontecendo por lá. São essas minhas palavras, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Palavra o vereador Miron Matos. Sinta-se à vontade, meu vereador. Como sempre é de costume meu, aqui na Câmara, antes de iniciar a minha fala, ler uma passagem bíblica. E hoje eu vou ler em Sofonias 3, versículo 1 e 2. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Judá pecou por não corresponder a todos os seus privilégios espirituais. Diferentemente dos gentios, Judá tinha a palavra de Deus, mas desobedeceu, e ela não lhe trouxe proveito, porque não foi recebida com fé. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus, porque Deus tem nos mantido com vida, nos proporcionado
o ir e vir. Por isso, toda a honra, toda a glória seja dada exclusivamente a Deus. Quero aqui saudar o senhor presidente, quero saudar os nobres colegas, a vereadora Thelma, quero saudar o ex-vereador e ex-presidente Pedro Paulo, que se faz presente. Quero também saudar, em nome do público, Geraldo, Jurandir, que saiu também. E com esses nomes, eu saúdo todas as pessoas que nos assistem. Quero também externar os meus sentimentos à família de Pedro Falido, pela perca do seu genro, Dr. Fábio, e também a família de Valdo, ali no Riachim, Valdo Ferreira, que Deus possa, e também a professora Cleide, os meninos ali, que são muito amigos dos filhos de Teme. Então, quero externar os meus sentimentos e que Deus, na sua bondade, possa consolar a todos. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, na semana passada, o secretário de Finanças falou de vários gastos pela Prefeitura Municipal de Piatã. Uma das suas falas, ele mencionou o dinheiro dos precatórios, que gastou o valor de R$ 4.584.692,23. Será que só gastou esse valor dos precatórios? Onde está o valor de R$ 6.691.127 gasto no ano 2023 com várias empresas? Inclusive, já mencionei o ano passado esses gastos. Uma dessas empresas é a Araújo Alves Empreendimento Limitada, no valor de R$ 1.910.726,25. Esta é a responsável pelo transporte escolar. Como é que não pague os donos de carro do transporte escolar? Falando dessa empresa, Araújo Alves Empreendimento, uma coisa me deixou confuso. Foi a diferença grande entre a planilha do transporte escolar referente ao mês de março de 2024, que eu estou com ela aqui na mão, do TCM, e a que paga aos donos de carro. A prefeitura repassa um valor para essa empresa de cada linha, e essa empresa paga muito menos para os donos dos carros. Caso de Ministério Público. Essa empresa tem um contrato com a prefeitura, a do transporte escolar, de R$ 7.723,40. Por exemplo, a linha que falei na semana passada, que eu conheço, que o nobre colega líder do governo também conhece, Passagem a Bela Sombra. Na planilha do TCM, mede 56,36 quilômetros.
E eu fiz a conferência de ida e volta, dá 3,5 km. O valor que a prefeitura repassa para essa empresa, segundo a planilha aqui do TCM, é o valor de 12 mil, repito, R$12.225,62, segundo a planilha referente ao mês de março. Outra linha que eu quero tirar minhas dúvidas é a do Coxó, Poções até as Cruzes, onde a empresa recebe um valor de R$11.936,10. Sempre estou falando milhões porque a prefeitura e a empresa sempre conversam em milhões, né? 7 milhões, 4 milhões, e aí fica aí. Agora, eu deixo aqui os meus questionamentos à administração. Tenho certeza, tenho em mãos conhecimento de quanto paga cada dono de transporte. É um absurdo, é uma diferença demais, grande demais, entre o que paga os donos do transporte escolar e o que a prefeitura repassa para essa empresa. O que é que essa empresa faz com esse montante que ultrapassa os pagamentos dos donos de carro? Será para onde ela coloca? Será para onde ela vai? Aqui eu questiono. Será que tem algum conchave, algum contrato com a prefeitura para sobrar tanto dinheiro? Estou fazendo um questionamento como vereador, como fiscal do povo, tenho que mencionar essas coisas. Quero aqui agradecer também ao nosso colega líder do governo, pelo que falou da minha pessoa, mas, em primeiro lugar, tudo isso eu devo a meu Deus. Agradecer porque Ele tem me dado saúde. Às vezes a gente cai, tem as dificuldades, mas graças a Deus estou bem. E também dizer que durante esses 8 anos, ou melhor, ou 16 anos de mandato, nunca fui subordinado por alguém. Nunca recebi suborno. Nunca recebi propina. Oferta, tive demais. Mas, com fé em Deus, oro a Deus para que, até o dia 31 de dezembro, Deus me dê essa consciência, para que, quando eu sair, olhar que não tive uma coisa que vem, vamos dizer, dificultar, ou se não, manchar a minha vida política. Agradeço, senhor presidente, essas são as minhas palavras. Obrigado, novo vereador Miro Matos. Quero aqui saudar o ex-presidente dessa casa, vereador Pedro Paulo. Seja bem-vindo. Com a palavra, os líderes. Com a palavra, o vereador, o líder de oposição, Amarildo Lima. Na última semana eu falei, senhor presidente. Foi Vossa Excelência que... Falei primeiro. Foi o professor Valmir, novo vereador. A assessoria aqui disse que foi o professor Valmir. Então, Vossa Excelência, sinta-se à vontade. Não, senhor presidente. 5 minutos aí para falar.
Dizer, nobre colega Miron Matos, Beto Bahia, que se a gente for pegar esses valores que falamos aqui hoje nessa casa, né, onde não sabemos para onde está indo esse recurso, daria para deixar esse município penteado, feito um presépio, como diz tio Zé, né? Então, é muito dinheiro jogado no ralo, senhor presidente. Temos a responsabilidade de tratar o dinheiro público com respeito, né? As pessoas estão analisando, muitas das vezes não pode se posicionar por questões políticas, por ter ligação com pessoas que têm trabalho, né? Não pode se posicionar, muitas das vezes sendo constrangida no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas casas, sendo exposta para o gestor poder mostrar força. Mas, na verdade, a resposta está vindo aí. O povo não é besta. O povo não é besta. Infelizmente, o candidato a vice, sempre na minha fala, ele sai para não ficar na minha presença. Está correndo do discurso, João. Está correndo do discurso, porque nós estamos aqui para fazer questionamento para alguém que pretende, no futuro, ser o próximo vice-prefeito de Piatã. Mas ele se ausenta na hora da minha fala e na hora da fala dos vereadores de oposição. Então, está correndo do povo agora, imagine depois. Né? Depois que foi para o grupo do prefeito, se calou nessa casa aqui durante 4 anos. Agora vem dizer que quer fazer a diferença pelo povo? Que diferença é essa? Né? Quando vê a máquina pública, né, investindo na política, se cala, não fala nada, depois vem com um discurso bonito, dizendo que vai fazer a diferença. A diferença é essa aí, é se calar mais uma vez diante do problema do município, para poder acobertar seus benefícios próprios. Muito obrigado. Obrigado, líder da oposição, Amarildo Lima. Com a palavra, o líder do governo, professor Valmir. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Saudar todos em nome de todos. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, nobre colega, algumas demandas que foram aqui cobradas, vou estar verificando, tentando trazer na próxima semana, que foi passada hoje. No que diz respeito à linha da Rissaca, como foi dito, segundo a informação que eu tive aqui, já foi paga. Vossa Excelência verifica assim que saiu daqui, tá bom? Porque tive a informação agora que já foi paga. Não sei se foi ontem, se foi hoje, não sei. Essa foi a informação, Vossa Excelência pode até estar pegando aí. O nobre vereador Manuel falou ontem, inclusive repetiu hoje, foi novamente. Eu particularmente acho grave, né? Acho muito grave. Todos nós sabemos que o papel do vereador aqui é fiscalizar, né? É fiscalizar. E eu não consigo entender a fala do nobre colega de tratar com uma coisa tão grave, ter um documento na mão e já tem vários tempos que o colega faz aqui e não denuncia. Eu acho que o colega está fazendo o papel errado. Porque o papel do colega é denunciar, né? Porque a gente mantém contato com a empresa ela diz que não existe. Então, Vossa Excelência precisa denunciar. Vossa Excelência tem uma documentação em mãos, Vossa Excelência já mostrou aqui, eu sei que Vossa Excelência tem, mas Vossa Excelência denuncia, vai na justiça, denuncia o município. Porque aqui, aí quando se diz, palanque político, claro que deve mostrar aqui, deve falar aqui, é um local que o vereador deve falar, mas eu entendo que o papel do vereador deveria ser esse, né? Porque assim, nós temos algumas andanças lá, colega, do nobre vereador, isso é prática, não estou falando de técnica, não estou falando de documento. E eu quero aproveitar e fazer um questionamento ao nobre colega Manuel Miron. Aquele projeto que ele foi consolidado, aliás, foi planejado há mais de 6 anos atrás, cerca de 6 anos atrás, e foi consolidado esse ano, ano passado, o projeto daquela água do Capão do Frio, ali até Bela Sombra. Eu questionei a Vossa Excelência por que aquela área do pessoal do Capão do Frio até Orlindo foi cortada, que ali é uma rede que estava no projeto. Da casa de seu Salu até a casa de Tialtino também foi cortado. E Vossa Excelência me explicou que é porque ali não tinha residência. Me lembro disso.
Vossa Excelência, ou não sei quem foi, lançou o projeto para algumas casas que tinham do outro lado, concordo plenamente, a água tem que ser levada para todo mundo, mas eu gostaria que o nobre colega explicasse o porquê que foi cortado esses lugares onde as pessoas têm ainda suas casas, elas vão ainda lá com molho d'água, tem as pessoas que vão, Vossa Excelência alegou isso, e levou essa água até as Cupira, né, que até a casa de farinha de 60 anos já caiu, e essa água foi abastecer, ou foi para o terreno do irmão de Vossa Excelência. Então eu não consigo entender. Gostaria que Vossa Excelência explicasse, pode explicar agora o porquê, essa informação também que eu tive, né, porque viram o senhor falando algumas coisas que me falaram. Eu não fui lá para ver, mas eu gostaria que Vossa Excelência falasse sobre essa questão, porque às vezes eu não entendo. Vossa Excelência traz coisa aqui e denuncia, Vossa Excelência. Denuncia. É sério que Vossa Excelência está falando. Uma linha de 3,5 km, é mais ou menos isso mesmo. Aí ela é transferida em 56 quilômetros, um valor que não chega a 3 mil, que é um pai de família que recebe. Aí chega citado aqui 12 mil, isso é muita responsabilidade. Precisa ser apurado o fato. E isso eu vou para cima. Porque é preciso punir quem merece ser punido. E isso quem tem que tomar atitude é Vossa Excelência que está aqui falando. Isso é sério, isso é grave. Então Vossa Excelência deveria sair daqui no fórum, no Ministério Público, para denunciar. Porque não procede. É uma injustiça se de fato proceder. Obrigado, senhor presidente. Direito de fala? Direito de resposta, vereador Miron. Eu gostaria de explicar ao senhor líder do governo, dizer que nós, vereadores da oposição, já fizemos várias denúncias do transporte escolar. Inclusive, está de prova os nobres colegas aqui, que nós fomos de conquista no Ministério, na Polícia Federal, está lá arquivado, sem resultado. Nós sabemos que a justiça hoje é moratória. Você dá uma denúncia de uma administração, pode ser que esse resultado apareça na outra administração. É uma coisa que pertence à justiça. Mas eu queria explicar para o nobre colega que não existe melhor denúncia do que esse pessoal que está ouvindo aqui, ó. Levar o conhecimento deles, porque enquanto você leva uma denúncia para o Ministério Público, lá tem uma pia de processo desse tamanho, até chegar no seu, já passou a administração, já vem outra e vai embora. Mas a melhor coisa é esclarecer os fatos diante da população, porque é a população, é a pessoa que paga o imposto, e esses impostos, o que é que dá? Vem para o município, é resultado da receita do município. Pois é, a melhor denúncia é fazer o conhecimento das irregularidades de qualquer administração perante o público. Gostaria também de falar da água, como ele falou aí, e dizer que o poço que foi feito essa água pertence à SERB, pertence ao Estado, e o Estado foi quem fez o projeto, não incluiu essas casas. E pela casa que falou do meu irmão, lá existe casa também. Lá tem casa, não tem farinha, casa de farinha caindo, não. Quer ver, vai lá. Lá tem a casa. Ele passa o dia todinho na casa. Será que não merecia água lá? Essas são as minhas respostas, senhor. Obrigado.
Foi o direito de resposta, novo vereador. Mas eu Vossa também- Excelência permitiu, quando Vossa Excelência cita o nome de qualquer um, o vereador tem por direito a resposta. Entramos na ordem do dia. Nada consta, eu declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado e tenham um bom dia.